Com a pandemia de coronavírus, fomos para dentro de casa de uma forma sem precedentes. Sem perceber, ele acordou. Ei, pessoal! Tô em reunião aqui. A casa se tornou o contorno, ou o novo corpo que tivemos que vestir. Um corpo que, em muitos casos, vivia esquecido, sem movimentos expressivos, que só lembrávamos dele em situações de cansaço e de busca de um refúgio. E com o isolamento social, percebemos que, para aqueles que têm crianças em casa, ele é habitado por um ser chamado família. Mas fica a pergunta: como vivemos esse corpo-família no momento de pandemia, algo que antes estava tão pouco habitado por nós? Um grupo de pesquisadores do Território do Brincar criou um questionário para conversar com as mais variadas formas de famílias. Alô? Alô, Sheila? Oi, querida. Oi, Sandra. Tudo bem, querida? Tudo bom? Tudo bem, e você? A primeira pergunta é essa aqui. Tudo jóia. Eu vou deixar aqui, Mel, no Viva Voz, porque eu tô gravando meio num outro gravador aqui, só pra gente ter o registro, tá? Respondendo a primeira pergunta. Esse processo de ler a pergunta e falar sozinha, você fica elaborando, é como se fosse um áudio mesmo que eu, tô falando pra você, né? Como era o brincar das crianças em casa e o que pudemos aprender com suas estratégias, expressões e experiências vividas durante o isolamento social da pandemia de coronavírus? Estamos começando um episódio de Brincar em Casa, uma série de podcasts do Território do Brincar feitos a partir de uma pesquisa com 55 famílias em 18 países, vivendo os mais diversos contextos. Apresentamos aqui as recorrências e singularidades desse brincar, relatados por mães, pais e outros cuidadores que conversamos, além de nossas reflexões sobre o que ouvimos. Apresentamos também áudios de crianças brincando, que nos chegaram a partir de vídeos enviados pelos seus familiares. Se você quiser saber mais como foi feita essa pesquisa, não deixe de escutar o episódio A Pesquisa, onde explicamos todo o processo. Em cada episódio dessa série, vamos comentar sobre um dos ambientes de uma casa e o que estes espaços têm a nos dizer quanto ao brincar das crianças. Por exemplo, as cozinhas nos trouxeram, entre outras coisas, a autonomia e um intenso fazer compartilhado. Nos quartos, ouvimos intimidades em miniaturas, sonhos e histórias. Nas salas, corpos em intensos gestos de expansão e contração, observando o outro e sendo observado. E assim, fomos juntos com as famílias, vasculhando cada espaço e cada cantinho, reconhecendo o que ali acontecia, que nos dava pista deste corpo, casa, família, tão diverso que somos. E nesse episódio, o ambiente é a casa em si. A gente precisa também saber um pouco como que é a sua casa, se é uma casa, um apartamento, e como que ela é, né? Quantos cômodos, você descrever um pouquinho. É uma casa térrea. Tá. Ela fica... O espaço físico do morar é o mais diverso entre todos os temas que visitamos nesta pesquisa. Casa alguma tinha jeito ou semelhança com outra. As cozinhas, os quartos, até que encontramos similaridades. Mas nos tamanhos, contornos e formatos das casas, não. É uma casa 7x7, tá? A casa, pra mim, é grande, assim. Por mais que tenha essa montoeira de gente, ainda é grande. A gente mora num apartamento, aproximadamente 64 metros quadrados, é um espaço pequeno, né? Então, a gente tá convivendo nesse espacinho. A minha casa é uma casa típica inglesa, que é um sobradinho, que são um do lado do outro, todos iguaizinhos. Minha casa é pequena, só cabe uma cama e um guarda-roupa e nada mais. Primeiramente, a gente é muito sortuda de ter uma casa bem espaçosa. Eu moro num estúdio, né, que é um espaço diferente das casas comuns. A gente mora aqui na ocupação 9 de julho, né?
Eu moro num dos espaços maiores que tem aqui. Nós moramos num apartamento, né? É um prédio pequeno, um prédio de 3 andares. Numa rua 100% residencial aqui em Lima, aqui no Peru. É uma casa de 2 cômodos pequeno. Pequeno para tanta gente. A pergunta pedia uma descrição objetiva e exata. Mas com tantos adjetivos qualificando as dimensões das casas, vimos que as concepções de tamanho e qualidade variam bastante entre os adultos. E qual o conceito que as crianças têm do tamanho de suas casas? Não perguntamos isso a elas, mas pela maneira como estavam usando os espaços nesse período, pudemos perceber que, independente do tamanho, ele é aproveitado na sua exaustão. Bem-vindos à Casa da Diversão. Vamos entrar. Uma piscina. Aqui é o trapézio. E aqui é a tirolesa. Brinca pela casa inteira. É uma loucura às vezes, né? Tem dias que eu falo, Ceci, vamos passar recolhendo tudo que foi ficando pelos diversos espaços, né? 3, 2, 1, valendo! A gente ganhou! Não! O carro louco! O caminhão ganhou! O caminhão tá embaixo do pé da mesa, o outro! A pista de carrinho, por exemplo, eles ficaram 2 horas fazendo. Essa linha aqui tá torta, ela vai cair toda vez. E passaram uma vez pela pista com os carrinhos. E deu, né? Deu, tá bom, acabou. Então essa construção desse circuito, assim, eu acho que é o mais envolvente. E eles vão pela casa inteira, assim, eles vão pensando agora no como acontece, eu vejo que eles pegam objetos da casa toda para construir aquilo. Fala, Cléo, que você gosta de brincar. Esconde. Esconde. Agora eu não sei como que ele se esconde numa casa tão pequena. Esconde debaixo do lençol que ele fez. Dá de todas as coisas, mãe. Será que elas se esconderam? Achei! E teve uma outra mãe que nos escreveu dizendo que até arrumou um tatame de EVA para a filha ficar nesse espaço de 1 metro por 1 metro na lavanderia, onde sempre brinca enquanto os pais lavam roupa. Julgar e qualificar o tamanho e forma de se morar talvez seja um hábito adulto. Já para as crianças, casa é casa. Parece que suas brincadeiras se adequam ao que tem de espaço e conseguem se apropriar de cada cantinho. Elas vão feito enchentes, que escoam por todos os lados e não deixam ambiente nenhum sem uso. Ou que não seja explorado e movimentado por elas. Olha esse pequenininho. Se os espaços de casa andavam meio esquecidos, durante o isolamento social, sacudiram a poeira, saíram do sedentarismo e receberam presença intensa. Nos finais de semana a gente não parava muito em casa, então eu não tinha tido a experiência de casa aqui. Agora, o Gael está ocupando o espaço de uma maneira muito diferente. O verbo habitar ganhou novos contornos nesses tempos. O momento impôs essa descoberta desafiadora e fomos obrigados a acomodar a casa dentro da gente e a gente dentro dela. Esse novo uso intenso e vivo de todos os ambientes gerou a necessidade de diversas modificações e readequações. E alguns espaços ganharam um novo habitar. Varanda, eu guardava muita caixa com brinquedos, essas coisas, ela não era muito bem aproveitada, né? Então, conforme a gente foi ficando muito tempo em casa, eu fui mudando algumas coisas, principalmente a varanda. Então, eu fiz acabei comprando pela internet uma esteira de palha,
para poder colocar na varanda e ficar mais agradável, mais para até mesmo para Mariana brincar, né? Porque ela gosta muito de dançar, de dar cambalhota. Então agora a varanda a gente aproveita bem. Eu comprei planta também, porque ela gosta de planta, ela gosta de mexer, então a gente acaba tendo mais contato com a natureza aqui dentro. Eu acabei colocando coisas aqui, então porque precisa de fazer algumas adaptações no espaço para ele se tornar acessível para ela em vários aspectos, né? E para você ter uma ideia, a cadeira de rodas dela não passa na porta do quarto dela, então eu não consigo entrar com ela no quarto dela, com ela na cadeira, eu tenho que tirar da cadeira. E como a maior parte das brincadeiras, enfim, são feitas com ela na cadeira, a gente fica muito na sala. Então eu acabei fazendo uma estaçãozinha aqui, tem uma mesinha inclinada para ela, tem uns brinquedos que ficam esparramados aqui na sala todo dia, tem as letrinhas. Foi fruto de uma reflexão minha e da minha filha, de que a gente precisa olhar para a vida de outra maneira agora, né, com a pandemia, que a gente não sabe qual será a vida nova que nós teremos, nem quanto tempo vai durar a quarentena. Então a gente está decidindo transformar o nosso quintal e a nossa forma de vida numa coisa mais sustentável, que é mais coerente com a gente, porque a gente é assim, né? O quarto dela eu também montei uma parte, a gente fez um espaço, porque eu montei várias coisinhas para ela brincar com as bonequinhas pequenas, dentro do armário. Dentro do armário, olha que fofo. Mas e as crianças? Além do uso de todos os cantinhos, como será que o brincar foi se adequando dentro dos espaços do habitar durante esses tempos de pandemia? Muitas famílias nos contaram que logo que se iniciou o isolamento social, uma das brincadeiras favoritas foi a construção de casinhas e cabanas. Casas dentro de casas, debaixo de mesas, atrás de sofás, tinha até casinhas dentro de espaços inesperados, como dessa família de brasileiros que vive hoje no Malawi, onde trabalham em um campo de refugiados. Às vezes elas fazem em lugares, principalmente a Luna, que é mais novinha, ela faz em lugares meio inusitados. Então, essa casa aqui onde a gente está tem uma lareira e tem, do lado da lareira tem um buraco que parece de lareira, assim, só que é um pouco menor. Ela entra ali naquele buraco, né, que é relativamente espaçoso para ela, que é pequenininha, e ela coloca todas as coisinhas dela lá e fala que é a casa dela. E às vezes ela também puxa umas cadeirinhas pequenas e faz de porta. Eu tô vendo que você tá filmando. Tô mostrando a barraca de vocês. Ah, tá. O que tem na barraca? A pedra, tem comidinha, tem água, tem copinhos. E tem as nossas mochilas que tem as nossas coisas. Pijama. Os materiais para criar esses espacinhos foram diversos, mas os tecidos, os mais comuns. E eles pegam outro pano, põe no chão, que é para eles ficarem sentados em cima, né? Pega os travesseiros, e lá eles montam, e lá eles ficam brincando. E o papelão também foi um grande sucesso. Eu já saquei. Assim, algumas coisas eles inventam. Então, esses dias cataram do meu tio, fizeram uma cabana. Cataram o quê? Os panos? Papelão. Não, papelão. É um papelão. Porque meu tio vai juntar papelão, né? Tem várias caixas de papelão. E aí eram 2 caixas grandes, acho que uma era de fogão. E aí eles abriram elas no meio e depois fizeram um telhadinho. E aí colocaram o colchão e ficaram ali brincando o dia todo juntos. Aí, agora eles pularam no foguete. Vamos pular também. Mesmo para aquelas famílias que têm quintais ou espaços externos, como é o caso dessa mãe, que mora em Vitória, no Espírito Santo, as cabanas nasciam prioritariamente em espaços internos, ou seja, são casas brotando dentro de casas.
A salinha virou uma cabana, né? Raul construiu uma cabana na salinha. A gente faz alguns 3 dias que eu não consigo sentar no sofá, porque virou uma cabana o sofá, cheio de panos, enfim. Então ele tá construindo e tudo bem. Eu não faço muita questão do sofá, a cabana dele, né? Essas cabanas são apertadas e pequeninas, como refúgios, grutas ou pequenos casulos. Elas têm paredes, tetos e até um chão gostoso para deitar, mas ali dentro ninguém consegue se mexer muito. Só cabe as interioridades e intimidades de cada criança. E assim, esses pequenos envoltórios são como uma segunda pele, uma experiência de habitar um reduto de acolhimento e abrigo. Pode destruir a nossa cabana. Não assim. Vai lá, pode sair. Quem é que você tá sentada? Sei lá. Vai, pode sair. Peraí, eu saio primeiro, então. A gente não pode ficar presa aqui. Sai. Agora é você. Construir cabanas e casinhas sempre foi algo comum entre as crianças, mas percebemos que nesses tempos de pandemia ela aconteceu com mais intensidade, principalmente no período inicial do isolamento social. Não por acaso que, em meio a tantas incertezas, crianças de diversas partes do mundo passaram a se envolver entre panos, papelões, cantinhos estreitos e redutos de acolhimento. Abrigaram-se e, para isso, fabricaram esse novo contorno, em resposta aos ruídos estranhos que aconteciam lá fora. Alguns estados aqui no Brasil já adotaram o lockdown, que é aquele isolamento bem mais... São Paulo é o estado mais afetado pelo novo coronavírus no país. Quase 6.200 casos confirmados e 530 mortes em 24 horas foram... Coronavírus! Você já parou pra pensar que o nosso bolha fabricado na China, que quando a gente estoura a gente vê o ar da China? Será? Parece que essas casinhas e cabaninhas ajudaram a criar um corpo mais seguro, portanto mais solto e mais leve. Porque em seguida vieram com intensidade os relatos de como as crianças estavam dançando com mais frequência. Música, gente. Daqui a nada vamos para outra música. Pausa, vamos já pausa. E bora começar esse vídeo. Já botei, pode começar. Yeah! DJ dançarina. Obrigada a todos que assistiram. E tem muito essa coisa assim de do nada virar e fazer essa dancinha, assim, sabe? E fazer dança de tudo, assim, vir assim sorrindo e dançando, que era uma coisa que ele não tinha muito antes, que é super bonitinho, assim. Eles dançam bastante, a Clarice gosta de cantar, então eles têm uma relação com a música e aí eles gostam de ficar fazendo as coreografias e de dançarem juntos. Isso também é uma coisa que parte deles, assim, que não é nada que a gente proponha. Uma coisa que ela meio assim que tá percebendo muito rápido, que, por exemplo, eu coloco música e ela não gosta que liga a música e deixa ela lá parada na cadeira de rodas. Ela quer que ligue a música e comece a dançar com ela na cadeira de rodas, que agora eu tenho isso, que aí eu coloco a música e começo a andar com ela na cadeira de rodas, dançando, brincando com ela, mexendo os pezinhos dela, o bracinho, segurando no braço, puxando ela com a cadeira. Aqui no seu rostinho, no rostinho da mamãe, se abraça. Ai, abraça forte, abraça a mamãe agora. Aê! Linda! E vamos à próxima música. Ela
ama dançar. E ela tem muita facilidade com isso, ela tem muito ritmo, sabe? Qualquer barulho, ela já começa a movimentar o corpinho. E é uma coisa bem impressionante, assim, porque ela tem um ritmo próprio, ela desenvolve uma coreografia própria, sabe? É bem bonitinho. Elas cantam também, elas pulam, aí elas não gostam muito de dançar, então ela dança, elas fazem as danças. A Júlia tem um pouco de vergonha, mas acho que quando eu não tô, a Júlia dança também. De um lado, as casinhas e cabanas dando a sensação de proteção, quase como uma segunda pele. Do outro lado, uma soltura e leveza, um corpo expressivo que dança, saltita, com ou sem música. O que as crianças nos revelam nessa polaridade de expressão? Não seria esse um movimento básico de lidar com momentos desafiadores, soltando e segurando, expandindo e recolhendo? Como um respirar em estado de corpo inteiro, brincando. Talvez esse seja um contraponto que fazem as crianças para esses tempos tão sufocantes, onde literalmente nos falta ar. E em meio a tudo isso, as oscilações dos sentimentos também variavam, entre a alegria pela maior convivência familiar e o medo da doença, as saudades dos amigos e as novas intimidades no lar. E tudo isso foi para o papel, nos desenhos das crianças. Muitos relataram como desenhar foi uma importante ferramenta para transbordar as emoções desse período. O que elas mais fazem é desenhar. Olha, eu tenho visto bastante desenhos, por exemplo. Agora mesmo a Clarice desceu com um rolo de papel higiênico desenhado, virado em algum boneco para me mostrar. E isso foi espontâneo. Hoje ela acabou de fazer um desenho, ela falou para mim que é um monstro. Por exemplo, esse negócio do desenho do monstro, para mim, é novo. Talvez pode ser alguma coisa relacionada à pandemia. Porque talvez ela veja a nossa preocupação, né? Às vezes a gente já perdeu algumas pessoas conhecidas, então a gente fica mais chateado, né? Claro. E ela, acho que talvez esse desenho dela pode ser alguma coisa a isso, mas eu vou observar mais, vou prestar mais atenção. Aqui é o Vitor que tá passando por aqui, que tem... E daí pula no trampolim, que aqui é a mamãe no trapézio. Vem pra cá, aqui sou eu. Daí vem pra corda bamba. Aqui o bolão, passa pela floresta e mais floresta. Aqui tá escrito chegada, aqui tem uma placona com um monte de confete. Sem uma narrativa linear ou lógica, esses desenhos estiveram povoados de símbolos gráficos representando monstros, cidades, casas e famílias. Um vigoroso canal de expressão do mundo de dentro para o mundo de fora. O fato é que expressar-se a seu modo, com o corpo, a voz ou os elementos gráficos, são recursos de sempre e não de hoje, ou de tempos mais intensos. Portanto, as crianças manifestando-se livremente através de suas brincadeiras é uma maneira de se cuidar. Observar com atenção esses gestos e expressões de nossas crianças nos dão notícias do que nos dizem, sem que precisem falar. E essas são estratégias usadas em tempos diversos. E por falar em tempo, esse também foi outro fator importante para percebermos as variações que aconteciam com as brincadeiras das crianças nesse período dentro de casa. Depois de 3 meses do primeiro contato com as famílias, voltamos a conversar com alguns pais e mães para saber o que mudou nas atitudes e brincadeiras das crianças. E os relatos variaram bastante.
tem quem entendeu uma crescente fluidez no brincar, ou quem viu um aumento do desânimo e tédio. A falta dos relacionamentos sociais também apareceu com frequência, principalmente para filhos únicos. Afinal, crianças precisam de outras crianças. Eu sinto uma queda do nível de energia, no geral, sabe? Para brincadeiras corporais, elas pegavam patinete. Agora elas não querem, assim, se mexer tanto, sabe? Estão menos dispostas a fazer coisas corporais. Eu acho que o brincar agora está mais espontâneo, mais fluido do que, né, antes, assim, que a gente estava tentando meio que preencher o horário das crianças ou ver coisas para eles fazerem, né? Eu acho que agora as coisas estão se caminhando e está se incorporando mais, eu acho. Ele comentou alguns dias sobre o tédio. E eu sempre falo com ele assim, a criança é a melhor pessoa que existe no mundo para inventar brincadeira. Então, se você está com tédio, inventa uma brincadeira. O ideal é inventar pelo menos uma brincadeira por dia. É o que eu falo para ele. Então, ele fala, eu já inventei uma brincadeira hoje, eu já li, eu não sei mais o que fazer. Então, uma coisa que a gente foi percebendo é que ele estava começando a querer cada vez mais contato com outras crianças. E toda vez que via uma criança na rua, ficava super empolgado e falando amigo, bichinho. Então, ele tem tido muita vontade de socializar, né, nesses últimos tempos. No geral, crianças e adultos foram buscando seus próprios caminhos de dar conta desse período que ninguém se preparou para viver. Talvez uma coisa que eu acho que é interessante, mas isso foi um pouco o reflexo da primeira etapa, que é a gente deixar a brincadeira acontecer um pouco mais, né? Talvez essa seja uma mudança importante, da gente deixar a brincadeira acontecer mais, da zona ficar mais tempo, de ficar tudo espalhado por mais tempo. Apesar da gente sempre deixar a brincadeira acontecer, a gente chegava no final do dia, tinha um momento de, encerrou, agora a gente vai dar uma organizada juntos na casa. E agora a gente passou a deixar a brincadeira durar e a coisa se estender por mais tempo. Acho que essa talvez seja uma mudança nossa de respeitar. Então eu percebi que deu uma invertida e achei isso muito bom, porque me parece uma moderação, uma modulação das próprias crianças, né? De que elas vão observando o avanço da quarentena e vão desenvolvendo suas estratégias. Aquilo que elas estavam fazendo, elas se cansaram e agora elas estão arrumando outras formas de brincar. Alguns foram percebendo o quanto estavam focados em observar o sofrimento de suas crianças, tentando auxiliar nos recursos para amenizar as angústias. Mas só o fato de conversar um pouco sobre o brincar mudou o foco do olhar e ajudou a perceber outros aspectos. Eu acho que o que esse trabalho de vocês, no meu olhar, na nossa vida, fez com que a gente olhasse para eles, não procurando sofrimento, mas procurando a brincadeira, né? Procurando o que é saudável. E as casas, esse espaço do habitar, foram acolhendo e escutando essas crianças e proporcionando novas formas de estar em cada um de seus ambientes. Querendo ou não, a casa virou lar. E nós fomos seguindo esse caminho de escuta e percebendo o que cada cômodo da casa pede ou permite nesses períodos em que estávamos mais reclusos. Nos próximos episódios, vamos apresentar o que aconteciam com as crianças nos quartos, nas cozinhas, salas, quintais e nas suas janelas, sejam elas para o mundo real ou virtual. Brincar em Casa. Esse podcast do Território do Brincar foi feito com o patrocínio do Instituto Alana.
Agradecemos todas as mães, pais, tias e avós que conversaram sobre suas experiências de quarentena. Agradecemos você, ouvinte, pelo interesse e retorno. Agradecemos o grupo de pesquisadores Elisa Hornet, David Hicks, Gabriel Lima Verde, Lia Matos, Reinaldo Nascimento, Renata Meirelles, Sandra Eckschmidt e Soraya Chung Saura, que dedicaram tanto do seu tempo contemplando, dividindo, entrevistando e analisando essa experiência. A coordenação da pesquisa é de Sandra Eckschmidt e Renata Meirelles, essa que vos fala. A edição e desenho sonoro deste episódio é de Fernanda Leite e David Hicks. Mixagem, som de Black Maria. Trilha sonora, Blue Dot Sessions. Codireção e finalização, David Hicks. Produção, de Renan Paini. Assistência técnica, de Guilherme Arnes. A equipe do Território do Brincar, Thaís Oliveira Chita e Maria Clara da Silva Matos. Até a próxima.